A batata do Milei está assando, né? Inclusive, hoje a gente tem aqui uma matéria sobre isso. O criador de criptomoeda diz que mandava dinheiro para a irmã do Milei e que ele faria o que ela mandasse, né? E aí? Milei cai ou não cai, Márcia? Resumindo. Gente, é um escândalo que não para de crescer. É impressionante, é uma situação cada vez mais complicada para ele. Ele fez aquela postagem na noite de sexta-feira, né, 7h01 da noite, a postagem promovendo essa criptomoeda chamada Libra. Ficou 5 horas na conta do Milei no X. Depois, quando essa criptomoeda subiu rapidamente, desabou, ele eliminou a postagem e aí ficou o fim de semana em silêncio. E na segunda-feira ele deu uma entrevista à imprensa, a um jornalista, que complicou ainda mais a situação dele. A entrevista foi interrompida, um assessor de Milei interrompe a entrevista, pede ao jornalista para refazer uma pergunta, ficou péssimo para o jornalista, que acabou tendo que se explicar, ficaram várias coisas no ar. Milei se corrigiu na entrevista, porque a declaração dele poderia complicá-lo ainda mais em termos junto à justiça. Uma situação que cada hora sai em detalhes, como esse agora que você comentou, que ontem foi revelado aqui, que é um personagem central nessa trama, além do Milei e da irmã dele, Karina Milei, e do Santiago Caputo, que é o assessor de Milei, que interrompeu a entrevista, que é um americano chamado Hayden Davis, e ele que disse num grupo de WhatsApp que mandava coimas são propinas para a irmã de Milei, e disse que com isso ele tinha toda a situação toda controlada. Quem quisesse chegar no Milei era fácil, porque ele domina o assunto, domina a agenda, e ninguém ainda do governo desmentiu, não saiu nenhum desmentido sobre isso, e a situação é tão, digamos, inusitada em tudo, porque Milei ele governa com o que ele chama de triângulo de ferro, triângulo de hierro, que é ele, a Karina Milei, a irmã dele, e o Santiago Caputo. Só os três decidem tudo, como ele bem diz. E ele agora, quem que ele vai responsabilizar por isso? Ele, num primeiro momento, ele acusou a oposição. São os ratos imundos da oposição, a linguagem dele é sempre pouco elegante, digamos. Mas quem que ele vai usar a guilhotina, como ele gosta de usar? Ele antes usava a metáfora da motosserra, passou a usar a guilhotina. Quem que ele vai acusar? Se foi ele com o dedo dele que fez a postagem. Ele, segundo várias matérias que estão saindo, a imprensa inteira está cobrindo isso super bem aqui, com detalhes, com documentos, com gravações. Milei já conhecia esse empresário e outros empresários envolvidos agora nessa desconhecida criptomoeda chamada Libra. Já tinha trabalhado para eles quando ele era deputado. Milei, quando era deputado, sorteava o salário todos os meses, e foi assim que ele foi ganhando popularidade. E aí as pessoas se perguntavam, mas de que ele vive? Se ele sorteia salário, de que ele vive? Bom, agora um dos braços dessa dúvida foi revelado, que é o fato de que ele fazia palestra para esses empresários agora acusados não, que são os responsáveis por essa desconhecida criptomoeda, que virou uma pirâmide, né? Muita gente perdeu o dinheiro, estima-se que 40 mil pessoas perderam em torno de 4 bilhões, 5 bilhões de dólares, não só na Argentina seria a minoria, mas nos Estados Unidos, na China e outros países. Agora existe uma enxurrada de ações na justiça, as ações não param de crescer contra Milei, contra esses empresários, na justiça argentina e na justiça dos Estados Unidos também, de onde é essa empresa do americano. Então, a pergunta, Milei vai cair? Por enquanto não, porque a oposição não conseguiu ainda as assinaturas suficientes para instaurar uma CPI. Mas até Macri, ontem, o ex-presidente Macri, que é aliado de Milei, deu uma bronca pública nele, dizendo, no mínimo, ele tem que ser melhor assessorado. Como é que isso está acontecendo? Ao mesmo tempo, Cristina Kirchner, a ex-presidente, que é um dos alvos constantes dos insultos de Milei nas redes sociais, disse, mas ele não era um ótimo economista? Não é o cara que sabe tudo de moeda digital? Não é o cara que domina a situação? Porque Milei se apresenta assim, critica os economistas em geral, chama os economistas de eco-chantas. Chanta é como burro, como tem vários significados, chanta. Então, ele não chama economista, diz eco-chantas, não sabem nada. E agora, com essa atitude, e Milei na entrevista à televisão TN, a esse jornalista que agora está se desculpando todo, jornalista em público, o que ele fez, que eliminou a pergunta que prejudicaria o presidente. Nessa entrevista, a gente vê um Milei acuado, pálido, acuado, que se enrola. Ele diz: o Estado não tem nada a ver com isso.
mas eu vou, aí ao mesmo tempo diz, mas eu vou consultar o ministro da Justiça para ver o que ele pode me dizer. Como assim vai consultar o ministro da Justiça? O Estado não tem nada a ver com isso. E depois ele disse para as pessoas, ele promoveu essa criptomoeda, e quando foi que seria para ajudar pequenas e médias empresas, e depois na entrevista, quando ele foi perguntado, ele disse, olha, mas quem entra nesse jogo sabe que é um cassino. Como assim, o presidente promovendo algo que era um risco para pequenas e médias empresas? Então, muita coisa está em jogo, a palavra do presidente, a investidura presidencial e principalmente a ética pública. Então, acho que esse debate vai crescer muito e Milei embarca amanhã para os Estados Unidos, vai participar daquela CEPAC, que é aquela reunião de conservadores, e se encontrar com seu amigo Elon Musk. Pois é, né? E a Cristina falou, né? O Milei está desmoronando. Você disse que a imprensa está cobrindo muito bem. É uma questão de tempo, né? Me parece, né? Para que ele desmorone mais rápido, digamos assim, até o destino final dele, que deve ser a cadeia se houver justiça, porque, como disse aqui, estão tratando como burrice um crime de estelionato, né? Ele é propina, é corrupção, é estelionato, é tudo isso. E o presidente envolvido... Ai, desculpe. Não, pode falar. A Cláudia Sheinbaum, a presidente do México, que eu acho que é uma pessoa muito interessante para a gente estar acompanhando. Ela foi perguntada naquelas entrevistas que ela dá todas as manhãs, nas manhãneiras, sobre esse escândalo. Aí ela disse, no mínimo, é um conflito de interesses. Um presidente, o poder econômico não pode caminhar junto com o poder político e envolvendo um setor privado, assim, escancaradamente. Então, essa é a situação no momento de um Milei que está aturdido diante dessa revelação feita com o dedinho dele, porque a agência Bloomberg chegou a ligar para ele perguntar: sua conta foi hackeada na sexta-feira? E ele disse: não, fui eu mesmo. Então, em quem ele vai passar a guilhotina ou a motosserra?